Se tem uma reclamação que é comum entre os alunos da língua inglesa, é que é muito difícil memorizar vocabulário, estruturas e regras novas. Foi por isso que eu fiz esse vídeo aqui para que você entenda que com estratégia, esse aprendizado pode ser muito mais suave, direto e tranquilo. Eu sou a Tati Souza, a sua professora de inglês e criadora desse canal, o Inglês da Tati, que tem por objetivo fazer com que você destrave o seu inglês e saia do zero de uma vez por todas. Eu sou a Tati Souza, professora de inglês. Bom, eu tenho observado uma dúvida, né, constante e recorrente entre os alunos, que é a questão da memorização, da retenção do vocabulário novo, das estruturas novas e das regras que aparecem, né? Muitas regras, muitas exceções, como preposições, por exemplo. Ai, teacher, por que aqui essa palavra significa isso, ali significa outra coisa? Como que eu vou lembrar isso tudo? Bom, como que a gente vai lembrar isso tudo? Primeira coisa, a gente precisa saber que a gente precisa de estratégia para que a gente consiga economizar tempo e aprender com eficiência. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês que vai ajudar muito é ter um caderno com caneta e canetas coloridas para que você faça as suas anotações. A técnica das cores é um dos pilares do meu curso do English for Real. E lá dentro do curso eu ensino direitinho como que você vai usar canetas coloridas como técnica de estudo. Isso, gente, é com base em neurociência, tá bom? O nosso cérebro de adulto, né? Eu sempre falo para adultos. A gente aprende de maneiras diferentes de crianças, por exemplo. O aprendizado para a gente ele não é tão óbvio, né? Ele não é tão por osmose entre aspas, claro, como acontece com as crianças. Então, a gente precisa de dar um direcionamento para o nosso cérebro, para que ele entenda o que ele precisa fazer. E essa técnica das cores, que eu trabalho com todos os meus alunos lá no English for Real, é justamente esse direcionamento de mostrar para o cérebro em que direção ele deve seguir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para que você memorize palavras em inglês. Ter contato com a língua todos os dias. Nossa, Tati, mas eu estou começando agora. Como que eu vou ter contato com a língua todos os dias? Música, podcasts, livros, TED Talks, nos Instagrams aí da vida, né? São vários vídeos aqui mesmo no YouTube, vários canais. Nos cursos online, no meu curso, por exemplo, o English for You, que é um curso para iniciantes. Se você quiser dar uma bisbilhotada, né, para saber como funciona, o link está aqui na descrição desse vídeo. Tudo isso vai fazer com que você ouça palavras em inglês e atice, aguce a sua curiosidade, o seu interesse pelo idioma. O segundo passo que você precisa fazer é anotar. E é aí que entra o seu caderninho. Para os mais tecnológicos, né, que não gostam de ficar com folhas e tudo mais, você pode fazer a anotação, por exemplo, no seu bloco de notas do celular, ou existem ainda alguns aplicativos que vão te ajudar nessa função. O que eu mais gosto é o Quizlet. O Quizlet é como se fosse um fichamento. Quem é aí mais antigo, né, na escola vai lembrar disso. A gente fazia agrupamentos de conhecimento ali naquele fichamento. Então, você vai fazer lá no Quizlet, um agrupamento das palavras novas que você está aprendendo. Você pode fazer esse agrupamento por categorias, por exemplo, cores, parentes, né, nomes de família, nacionalidades, ou você pode fazer por grupos de palavras, como adjetivo, verbo, substantivos. Isso vai depender muito da maneira como é mais fácil para você aprender. Tá? A maneira como você vai organizar esse Quizlet muito tem a ver com se você é uma pessoa mais visual, mais auditiva, que vai te direcionar aí na organização do seu Quizlet e também do seu caderno de anotações. Se você não consegue fazer isso sozinho, você precisa procurar por um professor que te direcione nisso.
ok? Passado essa fase das anotações, né, das palavras por categorias, você precisa saber a pronúncia de cada palavra. Não dá para eu ficar estudando palavras em inglês, decorando como eu acho que se fala. Então, por exemplo, a palavrinha livro, né? A pronúncia dela é book, book, book. Não dá para você ler e falar, por exemplo, bookie ou book, né? Enfim, qualquer outra pronúncia diferente disso. E aí, como que você vai aprender a pronúncia das palavras sozinho? Existem vários dicionários online, mesmo o Google Tradutor, que você digita a palavra e tem o símbolozinho do áudio que você clica e você é exposto à pronúncia daquela palavra, tá? Essa é uma ferramenta e um passo importantíssimo nesse processo de memorização da palavra. Você não pode pular essa etapa. Por quê? Senão você vai ficar repetindo muitas vezes uma mesma palavra de maneira errada e isso vai prejudicar o seu aprendizado. Tudo bem? Então, você tem que ter contato com a língua. A partir do momento que você passou a adquirir palavras, você vai anotar, categorizar, aí pode ser por tipos de palavras ou funções, da maneira como você quiser, e aí você vai para a parte da pronúncia. Se você já está inteirado com o que aquela palavra é e como pronunciá-la, a gente vai para a parte dos exemplos. Mas antes de falar dos exemplos, eu quero dar uma dica aqui para vocês, que eu sempre dou para os meus alunos particulares. Como que eu checo se o que eu estou falando é a mesma coisa que o áudio está falando? Às vezes a gente acha que está falando a pronúncia igualzinha do áudio, mas não está. Então, como que você vai verificar se você está fazendo isso certo? Você vai lá no seu WhatsApp, faça um grupo de você com você mesmo. Você põe lá no dicionário a palavra e ouve book, book, book. Quando você falar, já estou repetindo igualzinho, você vai lá no WhatsApp, nesse grupo que você criou, faça o áudio, repita, né? Book, reproduza aquele conhecimento que você está ali repetindo, e aí você vai comparar os dois áudios, o lá do dicionário online e o do seu WhatsApp, do grupo de WhatsApp, e você vê se o que está sendo falado ali coincide. Se não tiver igual, você treina mais um pouco antes de passar para o próximo passo, tá bom? E aí, o próximo passo é usar exemplos para que você saiba como usar aquela palavra nova em uma frase. Então, vou continuar aqui com o exemplo do book. Você aprendeu book, você aprendeu que book é livro e você já está craque na pronúncia dessa palavra. Como que você vai colocar isso num exemplo? Você vai fazer uma frase curta que seja verdadeira de acordo com você. Isso vai fazer com que o seu cérebro tenha facilidade de lembrar o que essa palavra significa ou como usá-la quando você precisar usar fora da sua zona de estudo aqui, tá bom? Então vamos colocar uma frase do tipo: My favorite book is Pequeno Príncipe, por exemplo. My favorite book is, e você coloca aí o seu livro favorito. O meu livro favorito é tal. Ah, Tati, mas eu não estou acostumado a ler, eu não gosto de ler. I don't read books every day. Eu não leio livros todos os dias. Se esta é uma frase verdadeira de acordo com você, essa é uma frase válida e segura para você colocar como exemplo ali do seu caderninho de estudos, tá bom? E aí, a partir desta frase que você fez de exemplo, você vai criar novas frases dentro dessa mesma estrutura, fazendo substituição das palavras que tem ali. Então, a nossa frase de exemplo é: I don't read books every day. I don't read books every day. Então, eu posso falar que I read magazines every day. Eu leio revistas todos os dias.
Eu posso falar que I don't like books. Eu não gosto de livros. Ou eu posso falar I don't like love story books. Eu não gosto de livros de histórias. E aí você vai brincando com essas palavras, misturando, né? As palavras novas que estão chegando ali para o seu conhecimento com aquelas que você já tem mais facilidade de uso. Faz sentido isso para você? A partir do momento que você conseguir destrinchar essa frase exemplo em novas frases, significa que você já está dominando muito ali da estrutura da língua. E aí, gente, o mais importante, você precisa revisar as suas anotações. Não adianta você ficar um sábado o dia inteiro estudando uma determinada palavra e esquecer aquela folha, né? Virou a folha do caderno, foi ver outras coisas e nunca mais revisou aquilo ali. Isso não vai fazer com que o seu cérebro tenha facilidade de lembrar. O que vai ajudar é ter o contato, ver aquele exemplo ali com frequência. Então, antes, vamos imaginar que você é aquele aluno que estuda todos os dias 10 minutos. Antes de você passar para o conhecimento da palavra de amanhã, revise a palavra de hoje. Antes de você passar para o conhecimento da palavra de depois de amanhã, revise a de hoje e a de amanhã, e só então vai para depois de amanhã. Até que você não precise mais voltar nessa folha de hoje, essa primeira, só da segunda, terceira e assim por diante. Ficou claro? Faz sentido isso para vocês? Escreva aqui para mim nos comentários desse vídeo qual dessas etapas de memorização você já faz com maestria e qual que você vai incluir na sua rotina a partir de hoje.